É sempre um prazer nós estarmos juntos. Alguém tem alguma pergunta? Ok, Elaine? Boa noite, Araci, querida. Boa noite, linda. Boa noite. Araci, a obsessão, ela pode ser curada a partir da evolução do obsediado? Sim. Nós, com conhecimento, nós temos maior capacidade de trabalhar com o fluido. Porque o que vai fazer mudar o obsessor? O obsessor é sempre um familiar, um amigo, sócio, o marido, a mulher, o amante. Então, é um espírito que teve um vínculo conosco, mas a falta de perdão, o desamor, o desafeto, se tornou um inimigo na invisibilidade. Como ele não muda a sua forma de pensar, ele vem com aquilo que ele é. Com pensamento, com atitude, ou desejo para nos causar dano. Ele é um vingador. Ele está próximo de um vingador. Embora ele não saiba disso. Mas como ele se liga a nós pelo pensamento, ele vem. O conhecimento do médium, o seu estudo dos fluidos, como que o espírito vem até nós, o que acontece, como ele trabalha com o fluido, porque o grande efeito está no médium trabalhar com o fluido. O médium desmagnetizar o ódio, a raiva, a inveja, apagar aquele círculo vicioso que ele emite, aquela onda constante. Quando o médium começa a solver e vai até ele e apaga aquela memória, aquela coisa triste, através do diálogo, da conversa, o espírito muda. É essa que é a importância. Mas se o médium não souber como trabalhar, nós teremos uma grande dificuldade. Porque, por mais que nós intervimos, por exemplo, eu, estranha, ele quer falar com a pessoa que ele tem o desafeto. Comigo, ele pode ficar com raiva de alguns dias, porque eu estou me intrometendo na vida dele. Mas ele não quer nada comigo. Ele tem interesse com aquela pessoa. A lei do reajuste leva à pessoa que ele quer cobrar. E essa pessoa que ele cobra, é ela que tem que pedir perdão, é ela que deve distribuir o amor, é ela que tem que fazer a lei do reajuste. Para um espírito, é muito rápido o processo de socorro, Elaine. Quando o médium ele entende isso, é rápido. Não existe dificuldade. Não é algo complicado e muito menos difícil. Muito pelo contrário, a ciência espírita ela é muito clara, mas o desconhecido é que nos levou a ficar muito tempo nesse processo sem saber o que fazer. O que eu iria fazer? E a falta mesmo de orientação, nós ficamos muito tempo à reveria dos espíritos, sem saber muito o que nós íamos fazer com isso. Foi isso que aconteceu. Não sei se te expliquei corretamente o que queria entender. Sim, muito. E poderia só mais uma perguntinha? Sim. Por favor. É possível um médium ele distinguir o que é dele de mal-estar e o que é do espírito que está próximo a ele? Ele consegue, depois de algum tempo. Logo no início, o médium se confunde demais. O que é dele e o que é do espírito. Para o médium saber do que é dele, por exemplo, ele tem que saber que ele gosta de uma determinada fruta. Ele gosta desta cor. Ele gosta dessa casa, ele gosta disso, daquilo. Quando ele gosta de outras coisas, que não é aquilo que ele está acostumado,
Ele gosta de maçã, adora maçã. Chega um dia que ele gosta de abacaxi. Mas a hora que ele come o abacaxi, não ajusta com ele. Não é uma cor que ele quer. Ele sempre gostou do branco. Aí ele vai numa loja e compra um vermelho passado do limite. A hora que ele chega em casa, jamais ele vai conseguir vestir. Ele vai distinguir as duas personalidades. Ele, que gosta do branco, e o vermelho, que foi o espírito que comprou. Ele gosta de maçã, mas o espírito estimulou ele a usar o abacaxi. E não deixa de não ser uma forma de diferenciar. Porque você fala assim, esse mês eu não posso gastar. Eu não posso gastar R$ 1, eu tenho que fazer economia. A tua mente, você normal, se propõe a fazer tudo certinho. Você gasta o exagero. Você começa a gastar, desperdiçar, e você fala, mas eu não posso gastar. E você compra, e você gasta. Você tem duas pessoas. Uma consciente que não pode gastar, e a gastadeira. Quem é você? Você é a gastadeira ou você é a pessoa que está falando que você não vai gastar porque você tem que fazer isso ou aquilo ou aquilo? Quer dizer, existe um racional e existe aquele que não raciocina, que quando vê já comprou, já extrapolou, já passou do limite, e aí não tem mais como retroceder. Nós, médios, podemos fazer muitas coisas que nós não queremos fazer. Você se propõe a uma coisa e faz outra. Cabe o médium reavaliar quem é ele. Quem é ele? Eu sou bom ou eu sou mau? Eu sou verde ou eu sou azul? Quem que eu sou? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? Eu amo a minha mãe. Nossa, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Quando eu chego perto da minha mãe, começo a fazer malcriação. Quem é você? Você ama a sua mãe? Ou você se deixa influenciar por um espírito malcriado? Quer dizer, essa análise, quem tem que fazer é o médium. É isso que é o estudo. É isso que é avaliação e pesquisa. Mais uma coisinha. Teria uma técnica, é óbvio que tem uma técnica, mas seria algo fácil de se explicar como passar a estratosfera, subir, conseguir, quando a gente está se concentrando, tem uma técnica para isso, Araci? Eu vejo, Elaine, mais como um sonho da alma. Porque quando nós estamos no entardecer ou numa noite estrelada, nossa alma vai. Quem mora na cidade não vê estrela. Mas, de ordem geral, nós temos aquele sonho, né? Os céus lindos. Nós conseguimos ver e emancipar a nossa alma, de sentir esse mundo, esse universo. Quando nós começamos a orar e nos libertarmos, nós conseguimos ir com facilidade. Mas isso é uma espécie de concentração. Eu me concentro no universo. Eu me concentro nas estrelas. Eu me concentro ao me aproximar do Sol, da Lua. Eu me concentro a sentir esse universo. É como se eu estivesse desbravando o universo. Quando eu estou lá, eu sou capaz de pegar as energias mais sutis, mais rarefeitas. É algo que nós vamos aprendendo aos poucos. Aprendemos a voar. Todo espírito um dia se liberta para isso. Todos nós. Mas é preciso educarmos esse nosso caminhar. Para nós não ficarmos muito aqui terra a terra, não vivermos só muito próximo da terra. Porque se nós, Elaine, formos orar aqui, no muito próximo onde nós estamos, os fluidos ambientais, eles são muito condensados. Principalmente nas cidades grandes,
os locais mais aglomerados de pessoas, locais mais difíceis. O que se torna, talvez, diferente para alguém que esteja, assim, mais no mato, esteja mais nas montanhas, esteja, assim, em lugares mais rarefeitos, né? Algumas chacras, algum lugar onde o fluido tem mais vento para limpeza, está mais calmo, está mais tranquilo. A pessoa talvez tenha uma facilidade maior de registrar. Por essa razão, o médium tem que aprender a sair. Não tem nada a ver com a pergunta da Ilane, mas eu vou colocar. Quando o médium não sabe a situação perispiritual dele, ele começa a fazer um Pai Nosso. Quando você fizer um Pai Nosso, e aí você vai na cozinha, aí você lembra do feijão queimado, aí você começa a cortar o seu Pai Nosso aqui, Pai Nosso ali, e você não consegue finalizar sem ficar passeando. A sua mente ainda tem dificuldade, está absorvendo o fluido mental do local. O médium, para saber se ele está concentrado, é quando ele consegue orar o Pai Nosso com alta precisão. Quem tem decorado o Pai Nosso, que nós sempre decoramos o Pai Nosso, sempre foi muito comum, e talvez tenha outras preces, qualquer uma delas, você tem aquele hábito de orar aquela prece. Quando você começa a orar, e aí você vai ali, você vai aqui, você vai, você volta, volta na prece, vai de novo, acontece que houve um enxerto. As mentes, houve vazões, houve interferência. O médium tem que saber que ele começa de novo. A hora que ele fizer isso, e ele orar com alta precisão, ele conseguiu superar essa barreira. Isso aí é um teste que o médium pode fazer com ele mesmo, para o seu autoconhecimento. Tem dia que nós conseguimos orar com alta precisão. Rápido, já adentramos. E tem dia que nós não conseguimos. Levamos mais tempo para nos organizarmos, para podermos irmos mais alto. Precisamos ir mais alto para o nosso próprio bem-estar físico, para a nossa saúde, para o equilíbrio espiritual, aprender a sair e ir buscar energia. Isso é muito, muito, muito importante. Certo? Nossa, maravilhosa explicação, muito obrigada. Eu tinha muita curiosidade nisso, porque eu não conseguia subir. E até a Rosana me deu uma dica para eu ir para uma montanha. E deu Isso. certo. Só que eu tento subir, passar, mas eu me sinto muito pesada, não consigo. E agora eu entendi tudo, e principalmente a concentração. Você tem que ter uma noção. Abra um atlas estelar, olhe as estrelas, olhe o cosmo, sinta a energia. Você precisa amar alguma coisa para que você possa registrar, porque se você não tiver nada, você vai ter dificuldade. Nós temos que ter ideia. É ideia, a nossa imaginação é que nos leva lá. É exatamente isso. Quando a gente tem a ideia, fica mais fácil Isso, se lograr algo isso. que precisa. Nossa, maravilhoso. Muito obrigada, Araci, pelas suas ricas explicações, viu? Eu sou médium, então eu entendo com facilidade outro médium, porque o médium sabe a dificuldade de outro médium. Muito Então, eu obrigada. gostaria de comentar uma outra coisa que também é importante. O tempo de concentração. Porque às vezes, eu, a Eli, ou qualquer uma de nós aqui, fazemos a prece rápida, com quem diz. Assim, passe na sua casa, na sua roupa, passa do seu filho, passa ali, passa aqui. Isso é uma instrução. Quando você for na sua casa, você tem que se concentrar na sua casa. Às vezes, você vai levar 5 minutos, 10 minutos. Por quê? Porque se você passar correndo como um furacão, você não vai conseguir limpar a sua casa.
Agora, nós temos que falar que você tem que passar em tudo isso. Você tem que limpar toda a sua casa, todo o seu... Mas o tempo, o médium tem que imaginar e sentir o seu tempo. Eu chego na minha casa e vou limpar a minha sala, e a minha sala está assim, eu sinto aquele mal-estar, aquele peso na minha sala, então eu tenho que ficar na minha sala. A minha sala está fluidicamente envolvida com um fluido, ou das pessoas, ou da televisão, ou das vozes, ou de alguma coisa que ali ficou impregnado. Eu, médium, vou levar 2 minutos, 3, 5, 10, até que eu consiga limpar toda a minha casa. Passar por ali, eu vou limpando. A hora que eu sinto um constrangimento, eu paro e reforço o meu constrangimento. Andei na sala, andei no quarto das crianças, fui andando muito bem. Eu cheguei na lavanderia, a lavanderia estava densa, estava difícil, estava complicada. Parece que o fluido estava... Eu não conseguia mais limpar com facilidade. Aí você dobra, reforça o seu sistema, toda a energia autolimpante, e aí começa a limpar com mais tempo, até clarear aquele ambiente. Da mesma forma vai ficar o carro, da mesma forma vai ficar o documento. Vamos supor que a pessoa, ela tem um documento, esse documento está complicado, não vem, não sai, está difícil. O que o médium faz? Ele vai no documento, e aí vai estar complicado, vai estar difícil, vai ter que orar 1 minuto, 2, 5, 10, até clarear. Até clarear. O médium vai ter que aprender isso. Isso não sai assim, porque é fluido. Fluido fica cristalizado, fica denso, fica pesado, fica pegajoso. Certo? Beatriz, o que você queria perguntar? Horaci, quando você fala reforça assim, em que sentido? Você chama mais a sua equipe ou você demanda um tempo maior ali nas vibrações para poder dissolver esse fluido? Vamos supor, tá? Araci, achei que ia ser um trabalhinho facinho, né? Que eu ia chegar ali com um espanador, um paninho, e eu ia resolver. Quando eu percebo que o meu serviço é muito maior, a densidade é muito maior, a dificuldade, a resistência, eu reforço a minha equipe de trabalho, porque eu já vi que eu sozinha não vou dar conta mais. Que com 2 amigos não vai dar certo, eu preciso de 10, de 15, de 30, de 50, do tanto que eu preciso para solucionar. O médium reforça a equipe de trabalho dele. O médium vem, às vezes, com um espírito familiar. Tá, com o avô, com o tio, mas ao chegar ali com aquela equipe familiar, o processo obsessivo é muito maior. Ele vai evocar os seus índios, seus caboclos, seus pretos velhos, seus hindus, seus africanos, seu povo europeu, quer dizer, ele vai buscar a sua equipe de trabalho, porque o trabalho é maior. É como se fosse para você arrancar grama só de um quadradinho assim. Mas era um alqueire de terra, de grama, de mato, de espinho. Aí, e você tem um tempo hábil para você entregar um alqueire de terra limpo. Aí você precisa de ajuda. É esse o tempo que o médium tem que entender. Se é pouquinho, não tem, mas se é um alqueire, ele precisa chamar a equipe dele para todo mundo ajudar. Um limpa aqui, outro limpa aqui, outro limpa lá, outro limpa cá, outro carrega o seu espírito, e outro faz, até que fica tudo arrumadinho. É esse que se chama rogar a equipe de trabalho para dar conta do trabalho a ser feito. Tem trabalhinhos, tem trabalho e tem trabalhões. Muito grandão. Ficou certo, Beatriz? Ficou, eu entendi. Obrigada. Ok. Alguém tem alguma pergunta? Beatriz, pode falar? Boa noite, Araci. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Ontem eu dormi numa festa. Dormi por 5 minutos. Sim.
E depois, isso me chamou muita atenção, o ambiente estava muito pesado, muito mesmo. E eu fiquei depois matutando à noite, e eu pensei, eu acho que a gente não tem autorização para abrir bacia na casa das outras pessoas, eu não sei como é que Não, funciona isso daí. não, E não. daí eu fiquei pensando, gente, o que que foi isso daí que aconteceu? E eu fiquei muito tempo pensando nisso, né? Pode abrir para você tirar as companhias que você trouxe da festa, do baile, do fim de ano, da festa que você foi, do aniversário, do casamento. Aguardar chegar novamente em casa, porque logicamente tive que chegar, tive que rezar, Isso, para fazer isso, isso. porque a pergunta é como não ter esse impacto em meio a tanta gente, porque eu já não gosto mesmo desde pequena. Mas, gente, Ó, como é que você dorme num lugar, né? Então é olha, isso eu daí vou que me dizer chamou para a você, atenção. você pode pedir, mas significar que vai funcionar são outros 400. Porque eu vou te Entendi. dizer como. Aí você se vai, põe, fecha, põe isso, põe circo, põe isso, fecha, fica bem bonitinha, né? Põe a tela de Melquisedeque, faz tudo o que você quiser. Vai bem bonitinha, com uma roupagem espiritual bem bonitinha. Aí você entra na festa linda e formosa, reluzente, bem amparado. O que que acontece? Aí vem um raio de inveja e pim, como uma machadinha. Aí vem o raio da maledicência, né, da outra rachadinha. Aí vem o outro, e aí começa a vir os raios ruins das mentes humanas. E esses raios, de alguma forma, eles quebram essa nossa proteção. Eles vão abrindo brechas na nossa proteção. E quando eles abrem essas brechas, nós ficamos vulneráveis pelos fluidos e pelos espíritos também, mas mais fluidos. E depois os espíritos. Mas na casa dos outros, nós não temos autorização e nem o direito de invadir. Nós não podemos ser tipo bandidões que entram dentro da casa do outro, vai. Nós não podemos. Nós somos cristãos, nós temos que ter ética. Os espíritos não invadem a nossa casa. Ninguém invade a casa do outro. Quem invade são esses espíritos safados, brincalhões, zombeteiro, pula a janela, entra na porta, faz tudo esse tipo de coisa. Mas eles não têm uma educação, eles não nos respeitam, porque eles também não sabem. Esses espíritos que estão na festa, que são mal educados, não têm educação, que gostam de beber, que gostam de aparecer, eles acabam, de alguma forma, olhando demais para nós. E quanto mais olha, mais nós vamos desmanchando a nosso sistema. Eles acabam diluindo o nosso sistema. Nós não conseguimos essa proteção assim. Nem Jesus conseguia, nem ninguém consegue, porque ela quebra, ela vai dissolvendo, a inveja dissolve, porque ela é mais grosseira, é mais rude, e as bolinhas então vão batendo, batendo, batendo. Mas nós, antes de chegarmos à nossa casa, nós já podemos estar desmagnetizando. Saiu da festa, entrou no teu carro, você está no seu território. Agora, se você estiver dirigindo, eu não diria para você orar, porque você está dirigindo e você deve prestar atenção naquilo que você está fazendo. Mas se você for copiloto, você pode orar e rogar para ir já dissolvendo, levando esses espíritos para a bacia de regeneração, redenção, para já ir começar um tratamento, uma forma mental, porque eles não vão sair do seu redor. Porque os que iam ficar na festa já ficaram. Ah, ficaram lá, nem querem saber de você. Você saiu e acharam ótimo você ter ido embora. Agora, os que vieram com você é porque acharam interessante a sua luminosidade, acharam interessante você, gostaram da sua roupagem fluídica. Nossa, eu vou com ela é diferente. Eles acabam vindo por uma lei de necessidade, de conhecimento. Agora, o médium é que tem que tirar.
O médium é que não pode ficar com esses espíritos dentro de casa. Aí esse médium cansado, preguiçoso, e vai virar para mim e falar assim, Araci, amanhã cedo eu vou fazer a prece, agora estou tão cansado da festa, vai passar a noite inteira sem dormir. Porque espírito não dorme. Eu sinto avisar vocês, espírito não tem sono. Ele não dorme igual nós, humanos aqui. Não existe sono para o espírito. Eles estão acordados. Eles estão ótimos, estão no mundo deles. Então, ele fica perto de você, ele quer conversar, ele quer falar, ele quer te acordar, ele quer tudo. Disciplina. Se recomponha, vai, lava seu rosto, passa água, passa sabonete, limpa seu rosto, acorda, senta na sua cadeira e faz uma prece de 5, 10, no máximo 15 minutos, e você já levou todo mundo embora, e você levanta e vai dormir. E vai dormir. Entendeu o que eu estou falando para vocês? Não adianta aquele preguiçoso que vai falar, ai, Araci, estou tão cansada, eu vou rezar na minha cama, estou tão cansada. Aí você começa a fazer aquela prece, viaja, e vai o Pai Nosso, viaja de novo, e vai. Aí já é 2 horas da manhã e não dormiu, aí já é 4 e não dormiu. Ai, meu Deus, aí dorme de exaustão. Eu diria, está perturbada? Lava o rosto, passa sabonete no rosto, acorda, bastante água fria, toma um copo de água gelada, desperta e senta na sua cadeirinha e resolve o seu problema. E você vai dormir feliz da vida, certo? Porque tem a bacia de regeneração, redenção, tem a lama astral, tem tantos locais para vocês colocar os espíritos até amanhã cedo, ou até outro horário da prece, certo? Ficamos entendidos? Muito bom. Tudo certo. Vou pedir para a Valéria fazer a prece de encerramento das nossas atividades dessa segunda-feira. Vamos orar. Senhor, que sabe de cada um de nós, e estamos aqui neste momento, rogando a sua misericórdia e o seu perdão, pedindo a assistência, Senhor, e a proteção, pedindo pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, pelos espíritos que estão à nossa volta, Senhor, necessitados de tudo. Rogamos que nos abençoe para que possamos auxiliar. Pedimos a Jesus misericordioso que nos abençoe, para que possamos socorrer. Rogamos a todos os bons espíritos que se interessam por nós, as nossas equipes de trabalho, os nossos amigos, familiares benfeitores, todos os nossos irmãos da caridade, para que junto de nós estejam o trabalho socorrista, o trabalho de auxílio, de esclarecimento, de alívio desses fluidos, de cura, de refazimento. Pedimos a toda a nossa equipe, os nossos irmãos socorristas, médicos, enfermeiros, evangelizadores, a nossa equipe dos nossos irmãos pretos velhos, índios, caboclos, que trabalham em nome de Deus, socorrendo e amparando, a todos os guardiões, a todos os pacificadores, espíritos que trazem os fluidos da calmaria, os fluidos pacificadores, tranquilizadores, curativos, e nós possamos buscar em Deus Todo-Poderoso, elevar o nosso espírito e buscar em Deus, fonte da nossa vida, as energias que precisamos, os fluidos que necessitamos para o nosso trabalho. Buscamos no fluido cósmico universal
as energias restauradoras e curativas, os fluidos que possam nos auxiliar a recompor e socorrer. Buscamos no sol as energias lunares, as energias de todo o fluido cósmico, o fluido eletromagnético de nosso planeta, para nos envolver e manipularmos em benefício de nossos irmãos. Pedimos, Senhor, neste momento, para socorrermos nossos irmãos e envolvermos, para trazer até a bacia da consolação os irmãos doloridos, os irmãos enfraquecidos, cansados, todos os que se sentem enfermos, fracos, doloridos, que pedem auxílio, que querem a cura, que querem o lenitivo. Pedimos para envolver todos os espíritos perturbadores, endurecidos, mais rebeldes. Todos esses espíritos também que nos agridem e nos perseguem, para as bacias da regeneração, da redenção. Estes espaços, Senhor, que usamos para socorrer e amparar, para higienizar, em seu nome aliviar, em seu nome limpar, desinfetar, sanear, que nós possamos envolver, dissolver o fluido angustiante e aflitivo de nossos irmãos, que possamos nós também adentrar a essas bacias, a esses espaços de socorro, e juntos irmos retirando do nosso perispírito, desses espíritos que estão à nossa volta, o fluido perturbador angustiante, o fluido aflitivo, o fluido que causa dor, o fluido que inflama, que contamina, que irrita, que perturba, que entorpece. Nós dissolvemos toda a perturbação da mente, o sono, o entorpecimento, o cansaço, a dificuldade de orar, a dificuldade de nos concentrarmos. Nós dissolvemos esses bloqueios, esses embaraços em nossa mente, em nosso cérebro, e de todos esses espíritos que assim se encontram. Nós vamos libertando toda a opressão do peito, a angústia, o medo, a ansiedade, todo o fluido irritante. Nós dissolvemos, desmagnetizamos o fluido irritante, o fluido perturbador, o fluido que perturba, fura, arranha, coça, queima, nós dissolvemos. O fluido que coça, o fluido que queima, o fluido que pica, toda essa irradiação, retiramos do nosso perispírito e do perispírito de nossos irmãos. Todo esse fluido perturbador, que desconforta, que queima, que irrita, que coça. Vamos dissolver e desimantar em nome de Deus e de Jesus, limpando os nossos irmãos, limpando todo este fluido, derretendo, descendo para o interior da terra, que o magnetismo terrestre puxe, a gravidade puxe, e que queime no interior da terra a sujeira, o visgo, a perturbação, o fluido gosmento difícil queima, dissolve.
Deixa descer. Que o fogo vá passando pelo nosso perispírito, envolvendo os nossos irmãos nos espaços de socorro, de redenção, de regeneração, retirando este fluido de ódio, esse fluido que causa dor, que inflama os nervos, que enrijece a musculatura, que inflama os nossos órgãos e os espíritos se veem doentes e torturados, Senhor. Piedade nós pedimos, Pai, misericórdia, para socorrer nossos irmãos que desencarnaram, com tantas enfermidades e que hoje estão junto a nós, que desencarnaram, com problemas respiratórios, cardíacos, circulatórios, com problemas, as defesas orgânicas, que desencarnaram com tantos tipos de câncer e que se aproximam de nós. O que estiver em nosso raio de alcance, Senhor, socorrer, que possamos socorrer neste momento, aliviando essas dores de todos esses cânceres, de artrite, de artrose, de reumatismo, todos esses problemas na coluna, hérnia de disco, todos esses problemas nas articulações, nos ombros, cotovelos, punhos, a coluna, a nuca, o quadril, o joelho, tornozelos, mãos e pés. Vamos desimantando essas inflamações, esses fluidos que causam inflamação nas articulações, nos tendões, nos nervos, dissolvendo de nós e de nossos irmãos que sofriam em vida e ainda continuam a sentir a dor. Vamos limpar, que o fogo vá queimando os bacilos psíquicos, larvas astrais, todo esse magnetismo, dessa dor, desse cansaço, de todo esse desespero. Em nome de Deus nós retiramos, em nome de Deus nós dissolvemos, desimpregnamos, retiramos todas as condensações fluídicas que causam a dor e o sofrimento, todas as condensações de ódio, nós dissolvemos, desimantamos, nós retiramos, da cabeça aos pés, limpando os nossos irmãos, homens, mulheres, jovens, quem for, idoso, cansado, dolorido, irmão enfraquecido. Curamos em nome de Deus e de Jesus. Trazemos os fluidos calmantes, os fluidos das águas benditas, as águas astrais, as águas curativas, trazendo a chuva mansa, as águas que banham, que limpam a pele, limpam os olhos para que se possa ver, os ouvidos para que se ouça, todo o aparelho fonador que se refaça, limpando o peito, as costas, braços, pernas, mãos, pés, todo o abdômen, todo o peito, curando, refazendo, restaurando as células, restaurando os tecidos, todos os órgãos e todos os sistemas perispirituais, revigorando, absorvendo a energia do sol, absorvendo as energias restauradoras. Pedimos aos bons espíritos que nos tragam as energias curativas, os fluidos do amor, os fluidos de cura, os fluidos da ternura, da alegria, da esperança, da força,
trazendo as energias, revigorando, restabelecendo a harmonia do corpo perispiritual, o nosso corpo perispiritual, o corpo dos nossos irmãos. Vamos absorvendo e envolvendo, pacificando e acalmando. Deus é bom, Deus existe, Deus nos envia socorro, ouve as nossas preces, nos coloca em pé, nos ama, deseja o nosso bem-estar. Que possamos absorver toda essa luz restauradora, toda essa luz bendita, abraçando e envolvendo os nossos irmãos em todas essas bacias, descendo essas águas salutares, essas águas restauradoras, benéficas, as águas da beneficência, as águas da caridade, as águas do perdão, porque é hora de perdoar, é hora de pedir perdão e é hora de perdoar. Perdão eu peço pelos meus erros. Perdão eu peço pelas minhas faltas. E que todos possam receber as bênçãos. Pedir perdão, deixar de cobrar, porque para recebermos a luz, nos enriquecermos junto do Pai, precisamos perdoar. Parar de perseguir, parar de agredir, parar de ferir, para que as nossas dores cessem. Deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, deixar a nossa agressividade, a nossa imperfeição, deixar de agredir os vivos e os mortos. E os mortos precisam deixar de agredir os vivos e os mortos. Libertação, crescimento, soltando as amarras, nos libertando das correntes, de todas as amarras da revolta, do orgulho, da ingratidão, da covardia. Libertação, a luz da cura, abrindo os caminhos em nome do Senhor, abrindo os caminhos para que esses espíritos refeitos, reorganizados perispiritualmente, de vestes claras trocadas, abençoados, acalmados e fortalecidos, possam seguir para as colônias espirituais, possam seguir para os hospitais, se necessário for, para a escola, para os centros de educação, de disciplina, espaços de refazimento, seguir em nome do Senhor Jesus, acompanhados por todas as nossas equipes de trabalho, passando, envolvendo os nossos lares, nossos entes queridos, porque é hora de partir, é hora de recomeçar, é hora de aprender. É hora de nos livrarmos dos preconceitos, de nos libertarmos de tanto ódio, de tanta cobrança, de tanta vingança, porque somos imperfeitos. Não temos que cobrar ninguém. Nós somos os devedores. Nós temos o que nós merecemos. E recebemos muito mais, porque Deus nos dá a bênção a todo momento. E recebam a luz, recebam a consolação, e sigam em nome de Deus Todo-Poderoso, passando por essas bacias, arrebanhando e levando os nossos irmãos. Leva, Pai, acolha, Senhor, misericórdia nós te pedimos, Pai, para todos estes filhos, misericórdia para nós encarnados, perdoa-nos, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoe nossas fraquezas, perdoe nosso orgulho, perdoe nossa ignorância.
e nos auxilie a aprender, a desenvolvermos nosso intelecto, a tirar a venda da frente dos nossos olhos e enxergar quem nós somos e o que precisamos fazer para melhorarmos. Cuida de nós, Senhor, teus filhos imperfeitos. Cuida de nós, Pai, nos enriqueça da sua graça e da sua misericórdia, porque só o Senhor é todo-poderoso, porque só o Senhor sabe tudo, só o Senhor sabe de nós e pode nos amparar e nos assistir. Liberta-nos, Deus, nos ensina a trilhar o bom caminho, aquele que Jesus nos traçou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus de Nazaré. Obrigada a todos que vieram em nome do Senhor apaziguar, curar, aliviar e nos trazer a felicidade. A felicidade. Muito obrigada a todos. E pedimos, Senhor, o desvinculamento de tudo que pedimos e mentalizamos. Vamos pedindo o encerramento das nossas preces, deixando essas bacias em ordem, limpas e organizadas, deixando nossa casa em paz, abençoada, rica das bênçãos de Deus, deixando e encerrando os nossos pedidos, as nossas rogativas, encerrando as nossas preces, que a paz de Deus, a paz de Jesus, toque a todos nós, a cada ceareiro e a cada irmão socorrido. E encerramos, Senhor, o nosso estudo desta noite, os nossos aprendizados constantes desta noite. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja.